Vamos falar sobre essa quantidade de bandeiras, senhoras e senhores. Pois é, porque o povo das bandeiras ali, viu, Maxito? O povo que fica chacoalhando... Cansou. Rapaz, que Deu prova uma tendinite no Deu braço dos bandeirinhas. tendinite. Pois é, mas quando que é usada a bandeira vermelha? Quando é que é usada a bandeira amarela? A gente viu ali naquele pequeno resumo no nosso início do programa que várias bandeiras foram utilizadas nesse GP da Austrália, né? Então tivemos 3 bandeiras vermelhas, mas a gente não terminou em bandeira vermelha e a gente não terminou em bandeira amarela. Maxito, mas isso pode acontecer em algum momento. Terminou de um jeito até quase que inédito, né? Não era nem safety car, nem bandeira vermelha, também não era um final de prova normal, mas realmente foi uma quantidade de bandeiras vermelhas muito grandes, né, Kalinke? Mas antes de falar do que aconteceu aqui, só relembrar uma coisa, a Fórmula 1 ela é muito resistente em terminar as provas com safety car, né? E a gente tem um exemplo muito claro disso, desculpa, seu Kalinke, o que aconteceu na última etapa de 2021, que o argumento que o Michael Messi se apegou é que justamente no regulamento tem quase que um acordo de cavalheiros que vira regra, não vira, mas não quis terminar a corrida em safety car. Mas ano passado, por exemplo, no Grande Prêmio de Monza, a gente, para quem não lembra, a prova terminou em safety car. O que aconteceu em Monza em 2022? Na volta 47 de 53 voltas, Daniel Ricciardo teve um problema com a sua McLaren, parou, o carro, a equipe de resgate não conseguiu desengatar o carro e, consequentemente, o safety car ficou rodando e a corrida foi terminada, calinquinha, com bandeira amarela com safety car no Grande Prêmio de Monza do ano passado. Exatamente, ou seja, tá aí, ó, bandeirada final, logo no finalzinho aconteceu esse safety car e terminou assim, algo que não é muito comum. Que não é muito comum. Que esse acordo de cavalheiros. Que ó, vou ficar aqui, ó, pianinho na minha. Não vamos falar mais sobre isso. Esse negócio aí, gente, vai render. Pra sempre. Forever. Forever. Agora, quando que acontece a bandeira amarela, quando que acontece a bandeira vermelha? Vamos falar a respeito do safety car, Maxito. Vamos falar antes, vamos tentar explicar, vamos traduzir para as pessoas o que pode acontecer nesse safety car, vai. Qual que é a regra do safety car, por exemplo, nessa corrida de Monza que aconteceu? Quer falar do safety car primeiro ou da bandeira? Do safety car. Primeiro, quando que se coloca um safety car e quando se coloca uma bandeira vermelha? Na verdade, não é tão preto no branco o momento ou a fronteira do safety car para a bandeira amarela ou para a bandeira vermelha, desculpa, do safety car para a bandeira vermelha. Só que normalmente o que acontece é o seguinte, quando tem alguma situação na pista, algum acidente, algum problema, e que para ser resolvido esse problema não vai demorar muito tempo, aí é utilizado o safety car. Quando é um problema um pouco mais complicado, que demanda lá mais tempo para arrumar, para a pista, para a corrida voltar a acontecer, aí sim é colocada a bandeira vermelha. Vou dar um exemplo aqui muito básico. Bateu um carro na barreira de pneus, estragou a barreira de pneus, demorar 15 minutos para arrumar, é colocada a bandeira vermelha. Rodou alguém foi na brita, sujou um pouco, vai demorar 2, 3 voltas para liberar a pista, normalmente é colocado o safety car. E a bandeira vermelha também entra no lugar do safety car quando a pista está bloqueada, por exemplo. Terão 5 carros ali, não é tão demorado para tirar, mas vai ter muita gente na pista, então por segurança também é colocado bandeira vermelha. E aí segurança das pessoas que trabalham nessa pista e segurança dos próprios pilotos, obviamente. Exatamente. Uma segurança como um todo. Ok, mas a gente fala de safety car. Safety car é para trazer a segurança. Maxito, quase uma insegurança. Além de bandeiras amarelas, além de 3 bandeiras vermelhas, nós também tivemos o safety car. O safety car que quase, mas foi por pouco que não causou um acidente feio. Por muito pouco, né? Por quê? A gente tem essa imagem, que é obviamente uma imagem parada, mas a gente vê ali vários carros na pista, um Magnussen ali cruzando pela brita, por quê? Isso aconteceu durante um período de safety car, alguns carros estavam literalmente parados nesse momento e essa parte do circuito é logo após uma curva cega. Então o Magnussen entrou ali a 150, 200 por hora e tinham carros parados na pista. E qual que é a regra do safety car? E o safety car que está lá, o próprio nome já diz, né? Um carro de segurança ali quase que provocou um acidente, esse procedimento do safety car. Tava lerdo demais, é isso? Não, o problema é o seguinte... Tem uma regra muito básica que até nesse final de semana a gente ouviu o Max Verstappen contestando ali o Hamilton, que é o carro que vem atrás do safety car, ele não pode ficar a mais de 10 carros de distância do safety car. Então o líder da prova não pode ficar numa distância maior de 10 carros do safety car
E entre os pilotos também ninguém pode ficar a mais de 10 carros de distância um ao outro. Ou seja, o safety car está lá para manter um pelotão na velocidade mais constante. Só que aí já começa o primeiro problema. A regra é 10 carros de distância entre o safety car e o carro que está liderando a corrida, mas a gente nunca viu alguém chegar, vamos colocar 10 carros aqui e medir se essa distância está certa? Então a Fórmula 1, que é uma categoria que tem tantos sensores, tantas ferramentas para você... Ainda não quiseram, a verdade é essa. Não quiseram. Então assim, seria muito mais fácil e preciso falar assim, olha, o carro não pode ficar a mais de 2 segundos, por exemplo, do safety car. Ou nenhum piloto pode ficar mais de 2 segundos, por exemplo, entre eles. Porque isso, hoje, com sensores de cronometragem e tudo, você tem como medir. Agora, quando a regra já está escrita de uma maneira que não tem como aferir, ninguém vai colocar 10 carros ali para medir, então já aí está o primeiro problema. E qual que é a função, uma das funções do safety car? O safety car, né, que na Fórmula 1 não era utilizado até não tanto tempo atrás e sempre foi muito utilizado nas categorias nos Estados Unidos, principalmente em circuitos ovais, o safety car, na verdade, na sua origem ele tinha um outro nome, né, Kalinka? Ele nem se chamava safety car, que a tradução é carro de segurança. O nome desse carro, na origem dele, no automobilismo americano, ele se chamava pace car. O que é pace car? A tradução, pace é ritmo. Então o carro dá o ritmo para o pelotão seguir ele. E esse ritmo é muito importante para não ter o que aconteceu aqui nessa imagem, que é alguns carros perto um do outro, outros distantes, pilotos andando rápido, outros lentos. Então isso realmente cria uma situação muito perigosa e por pouco nesse final de semana a gente não teve um acidente grave no momento que a corrida estava neutralizada, que não deveria ter nenhuma situação de risco para ninguém. É complicadíssimo, mas nesse momento, na hora que estava assistindo, ficou como, gente, o que vai acontecer agora? Calma, safety car, é safety car, safety car. Mas vamos entrar nas bandeiras vermelhas. Esse programa vai ser um pouco lá e cá, a gente vai andar por esse GP. Muita coisa, porque, né? Exatamente, aconteceu tanta coisa, a gente vai tentar dividir por categorias, então a gente vai falar agora das bandeiras vermelhas, depois a gente fala das escuderias, a gente vai falar dos pilotos, tem muita coisa pra gente conversar, mas eu peço um pouquinho de paciência, você tem que ir acompanhando o nosso raciocínio aqui, que a gente tentou bolar esse grande Frankenstein que foi a corrida. É, sem contar o fuso horário, né, que tudo acontece na madrugada e... Tudo ali, né? Então vamos lá, na tela pra você as 3 bandeiras vermelhitas. A primeira bandeira, como a gente vê no canto superior esquerdo ali, foi a rodada do álbum. Né? Essa de todas as bandeiras vermelhas, essa talvez tenha sido a mais controversa, porque muitos pilotos e muitas pessoas entenderam que não havia necessidade dessa bandeira vermelha. Porque, primeiro de tudo, o carro do álbum ali estava fácil de retirar, um safety car já resolveria o problema, na opinião de muitas pessoas e da minha também. Não tinha muita sujeira na pista, tinha um pouco de brita lá, mas era uma situação que talvez nem fosse necessário ter uma bandeira vermelha. A Ferrari, desculpa te cortar, passa, mas a Ferrari e a Mercedes também acharam a mesma coisa, porque isso aconteceu, gente, só para aquele resuminho rapidão, primeira volta, o Leclerc sai. Pois é. Aí rola a bandeira amarela. Aí depois eles voltaram, tudo bem e tal, aí o Albon faz isso que ele fez aí, e o que acontece? Espalha um monte de brita no meio do caminho. Pois é. E aí vem a bandeira vermelha. Só que, neste momento, Russell e Sainz foram pro box. Justamente por isso, né? Porque tanto a Mercedes quanto a Ferrari não imaginavam que teriam a bandeira vermelha nesse momento, porque, de novo, não foi uma coisa tão grave, foi uma coisa que seria resolvida de uma maneira rápida, e nisso o Russell, que fez uma largada espetacular, estava liderando a corrida, falou: opa, safety car vai acontecer, vou pro box, que normalmente é a melhor maneira de você utilizar um benefício do safety car. Ele foi para o box, seu companheiro de equipe não foi para o box, o Hamilton nem o Verstappen, mas ou seja, tanto a Ferrari quanto a Mercedes acharam que ia ser só uma questão de safety car e com isso acabaram sem querer, e eu acho que não foi um erro, mas prejudicaram muito a corrida do Russell, porque nesse momento ele passou da primeira colocação e voltou na 9ª colocação, se não me engano, e dali para frente perdeu muitas posições. Pois é. Aí aconteceu tudo isso, teve a questão do Russell, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Mercedes para frente. Aí o Magnussen, rapaz, a prova rolou. Aí a prova foi, várias voltas. Quando estava na volta 54, a prova acabava com 58 voltas. O que aconteceu, Maxito? Magnussen, que viu que a coisa estava muito tranquila, resolveu fazer o quê? Vou dar um toque no muro. Por que não? E causar mais uma emoção para essa corrida, até para o pessoal se manter acordado, né? 4 horas da manhã já era pelas tantas. O Magnussen foi lá, deu um toquezinho no muro, esse toquezinho foi suficiente para quebrar a roda do Magnussen, o pneu ali de estalonar.
Só que nesse momento do toque no Magnussen no muro, muitos detritos da própria roda acabaram ficando naquela parte do circuito. E aí a direção de prova entendeu que era mais seguro parar a corrida de novo com a bandeira vermelha para limpar. Essa segunda bandeira vermelha, Kalinka, eu concordo. Por quê? Imagina passa um carro a 300 por hora em cima de um pedaço de magnésio de uma roda e vai num capacete de algum piloto. Então, nesse momento, eu acho que fizeram a coisa certa, que é parar a prova para limpar aquelas partes do carro do Magnussen, da roda do Magnussen, que poderia causar um acidente grave. Mas essa foi a segunda bandeira vermelha. E bandeira vermelha, senhoras e senhores. Pô, que é vamos fazer o bobagem. quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma outra relargadinha? Ah. Por que não, Max Wilson? Porque a gente estava achando que até aí estava tudo muito confuso, tinha muita coisa acontecendo. Engano. Porque 4 horas da manhã o jogo virou. Melhorou para pior. Gente do céu. Aí resolveram fazer mais uma largada É isso, parada. aqui virou boliche. Que é um procedimento, né, que a Fórmula 1 adotou. Só que acontece o seguinte, quando você tem bandeira vermelha, todos os carros param no box, aí tem que ir para o grid atrás do safety car, que numa largada normal, os carros fazem a volta de apresentação sem safety car. Agora, quando todo mundo sai do box, atrás do safety car, muito mais lento, quando chega no grid, os pneus já perderam muita temperatura. E aí é uma receita muito boa para quê, Kalinquinha? Mais confusão e mais batida, que é o que aconteceu nessa terceira largada, logo perto ali do final da prova. E nessa terceira largada a gente teve o quê? Alguns acidentes. Aí tivemos alguns, mas a gente destaca então as duas Alpines saindo, que é o que a gente tem aqui, né? As duas Alpines saindo, teve também o acidente entre Carlos Sainz e Fernando Alonso. Então, nesse momento, alguns acidentes aconteceram. E assim, posso falar rapidamente em relação a bandeiras vermelhas? Há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, melhor dizendo, a regra da bandeira vermelha era diferente. Por exemplo, fazer aqui uma corrida de 2 pilotos, Kalinka Schutter e Max Wilson, só para vocês entenderem como é que funcionava no passado. Eu na frente. Você na frente? Então Eu tá. na frente. Imagina que numa corrida de 2 pilotos, Kalinka na liderança a 10 segundos na frente de Eu tava Euzinho. aqui, ó. Isso aqui é cavalo. A galope. E se tivesse a bandeira vermelha, o que acontecia? Voltava para uma largada parada no grid, só que na segunda parte da corrida, depois dessa relargada, vamos falar assim, se eu tivesse na sua frente, você estava antes da bandeira vermelha, quando na minha frente? 10 segundos. 10 segundos. Se eu tivesse 9 segundos na sua frente e a corrida acabasse assim, você ganharia a corrida, porque somavam-se os tempos de corrida antes da bandeira vermelha e depois da bandeira vermelha. Isso foi assim na Fórmula 1 e também no motociclismo durante muitos anos. Por que isso mudou? Realmente é muito confuso. Porque tinha que ficar um cara ali fazendo a calculadora. Calculadora, exatamente. Ou Pelo então, menos a torcida, porque lá é tudo automático também, né? Mas tinha que fazer conta. Além de fazer conta, ficava uma situação, poxa, mas o piloto que cruzou ali antes de chegar na primeira colocação, na verdade ele chegou em quarto, e o quinto, que na verdade... Então era uma coisa muito confusa. Então realmente essa regra mudou para ficar muito mais compreensível, Não sem que ter que fazer hoje conta. não seja confuso. Pois viu, é, Marquinhos? imagina se tivesse que fazer conta, além de tudo. Mas essa regra mudou, e um dos problemas que essa questão da bandeira trouxe também, uma das consequências da bandeira vermelha é a seguinte: antigamente, em muitas categorias, acontecia a seguinte coisa: quando tinha uma bandeira vermelha perto do final da prova, a direção de prova encerrava a corrida. Por quê? Porque no regulamento diz que se a corrida aconteceu mais de 75%, eles podem encerrar naquele momento e a pontuação vai ser dada para os pilotos da maneira integral. Só que acontece a seguinte coisa: isso pode gerar uma coisa que é muito feia, principalmente se tratando de esporte, né? Esporte tem ética, tem princípios e tudo, mas quando você faz isso, você pode gerar algum esperto falar, quer saber, eu vou provocar uma bandeira vermelha para tentar tirar algum benefício dessa situação. A gente teve uma situação que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, em 2008 em Singapura, que foi a bandeira amarela, não foi vermelha, provocada da maneira proposital e gerou tudo que gerou, e depois de 15 anos está gerando mais coisas ainda. Então realmente esse regulamento em relação à bandeira vermelha, ele é muito complexo, muito confuso, não é preto no branco, e esse final de semana a gente teve uma boa prova disso. Nossa, agora que você tocou nesse assunto, eu acho que é legal a gente levantar então, porque a gente está falando, você trouxe justamente o assunto de Singapura, porque o Massa, você abre qualquer veículo de imprensa hoje, tem o assunto de o Felipe Massa pensando e cogitando essa possibilidade agora de entrar contra a FIA, reivindicando aquele Mundial lá, hein? É verdade, né, Kalinka? O que eu vi foi muito interessante o que aconteceu. Eu ouvi o Felipe Massa dando entrevista para algum canal de podcast, alguma coisa assim, e ele falou a seguinte coisa, que ele viu uma entrevista do Bernie Ecclestone e do Max Mosley, que era o presidente da FIA na ocasião,
dizendo que eles sabiam do que tinha acontecido em relação àquela corrida de Singapura, aquela corrida que o Nelson Piquet bateu de propósito, o Alonso ganhou, o Briatore que orquestrou tudo e tudo mais. E que o Felipe Massa falou que viu a entrevista tanto do Bernie Ecclestone, que era o dono da Fórmula 1, quanto o presidente da FIA na ocasião, que se chamava Max Mosley, dizendo que eles sabiam. Então o Felipe Massa, que tinha todo o direito de estar muito indignado com aquela situação há muito tempo, depois de uma declaração dessas do Bernie Ecclestone, ou seja, quem mandava na Fórmula 1 sabia... No ano que aquilo aconteceu, isso que é importante, né? Porque depois que você faz toda a celebração e etc., fica difícil você reivindicar todo aquele processo. Na verdade, quase que não existe uma lei, uma regra sobre isso, que isso é uma coisa tão atípica, mas a gente tem uma situação num esporte que não é a Fórmula 1, mas não deixa de ser um esporte, que é o caso do Lance Armstrong, que é um cara que ganhou não sei quantas vezes o Tour de France. Anos depois, ele foi pego no exame antidoping, porque foram inventadas novas maneiras, novos estudos de você ver se o atleta estava dopado ou não, e ele perdeu vários títulos, ou todos, eu não lembro exatamente, mas ele perdeu alguns títulos muito tempo depois, quando descobriram ali uma situação irregular. Nesse caso, a situação irregular a gente já sabia há muito tempo. Só que agora, com esse agravante, vamos falar assim, dos donos da Fórmula 1 da época saberem e terem ficado quietos para não trazer uma imagem ruim para a categoria, eu acho que isso fica ainda um pouco mais complicado. Mas, de qualquer maneira, aparentemente o Felipe Massa pode vir atrás desse assunto, pode tentar ter um cancelamento daquela corrida. Se aquela corrida daquele campeonato de 2008 for cancelada, o Felipe vai se tornar o campeão, porque naquela corrida o Hamilton marcou pontos, o Felipe não marcou, ou perdeu pontos, o Felipe estava liderando a corrida naquela ocasião. Mas o que vai acontecer dessa novela, a gente não sabe, mas realmente é um assunto aí muito relevante, porque imagina a gente ter uma mudança no resultado de um campeonato de 15 anos atrás. Imagina a gente ter um Felipe Massa campeão mundial depois de 15 anos. Como é que fica a situação do Hamilton? O próprio Felipe fala assim, poxa, de repente vamos ter 2 campeões no ano só? Eu vou te falar uma coisa, sem ser bairrista. Eu acho que já naquela ocasião, aquela prova tinha que ter sido cancelada, e se a consequência disso, lá em 2008 ou em 2023, é o Felipe se tornar o campeão daquela temporada, eu acho que esse seria o resultado mais justo, na minha opinião. Eu estou olhando aqui, o Diego justamente perguntou isso. Max, você acha justo, né? Você comemoraria esse título depois de 15 anos? Está aí a resposta. O menino já respondeu, rapaz, antes mesmo de perguntar. Ó que beleza. Já sabia que o Diego ia perguntar isso, então já respondi, Diego. O pessoal está falando aqui, inclusive, o Diego relembra que tem a novela do Pérez, né, em Mônaco, que ele bateu. A gente falou sobre isso, de né? propósito, a gente analisou isso, tem aqui no nosso canal, inclusive, se você quiser procurar. O Max detalhou o momento de freada e tudo, mas colocaram panos quentes também, né? Assim como o Bernie Ecclestone optou por colocar panos quentes naquela ocasião do Singapura Gate, que gerou toda essa confusão. Vamos seguir então aqui o nosso Traduzindo, a gente está falando a respeito do GP da Austrália. Pois é, nós tivemos várias bandeiras vermelhas. Dessas bandeiras vermelhas, a última, né? Sim. Aliás, a penúltima. Eita, é difícil, eu me perco. Penúltima, são tantas. A penúltima, porque primeiro teve a do Magnussen, aí teve a relargada por conta da bandeira vermelha do Magnussen. E aí, rapaz, teve aquele strike que a gente comentou agora. Sim. Nesse strike... tiveram algumas penalizações, né, Calinquinha? E aí? E outras não, para nossa surpresa também. A gente já fala aqui há muito tempo, desde a saída do meu querido amigo, ex-vizinho Michael Messi da direção de prova, eu acho que o negócio piorou. Falei, eu gosto dele. Quando dava... Ó. E a gente teve aqui nesse final de semana, nesse momento da prova, melhor dizendo, uma situação que demonstra que a direção de prova realmente está fraca. Por quê? Primeira coisa, Carlos Sainz toca em Fernando Alonso roda, Carlos Sainz é penalizado e fica nervoso dos nervos com a penalização. Ele pegou esse local no pódio, né? Ele ficou na 3ª posição, e depois dessa relargada, e aí depois ele foi para a 12ª posição. Foi certo, foi errada a penalização do Carlos Sainz? Na minha opinião, foi 100% acertada a decisão da direção de prova de penalizar o Carlos Sainz. Por quê? A gente vê nessa imagem aqui, o Fernando Alonso está no extremo esquerdo da pista. O Carlos Sainz tinha mergulhado por dentro aí no Fernando Alonso, ou seja, o Carlos Sainz tinha quase a pista inteira para ele e ele deixou o carro dele escorregar até o carro do Alonso. O contato veio, o Alonso rodou e ele prejudicou o Alonso. Então, na minha opinião, e também baseado no regulamento da FIA, quando um piloto vai lá e chega no outro piloto e toca e tira o piloto, mesmo que não tire, até se tocar sem tirar,
ele tem que ser penalizado. Ah, tem que ser penalizado, Tem que ser penalizado. Matheus? Bom a gente gravar essa frase. Pois é, né? Nessa frase ela foi utilizada, mas não em todas as situações. Porque nessa situação aqui, o Gasly estava no 5º lugar, neste mesmo momento dessa relargada. Com este mesmo regulamento. Com este mesmo regulamento, senhoras e senhores. Esse regulamento não foi cumprido tão à risca na situação do Gasly. Por quê? A gente vê no canto superior da tela do lado esquerdo, aqui é onde a Kalinquinha está apontando, Gasly estava onde? Capinando ali com a sua Alpine cor-de-rosa. Tá lá. Aí na imagem de baixo a gente já vê ele ali voltando para a pista. E qual que é a obrigação do piloto numa situação dessas por regulamento? Se você sai da pista, você tem que voltar para o circuito de uma maneira segura. Liga a seta, olha Liga a seta, retrovisor. fica no cantinho, deixa o trânsito passar e assim por diante. Gasly voltou do mato como se não tivesse mais ninguém na Austrália. Voltou atravessando a rua sem olhar, Niki que estava do lado dele, logo quem, Caliquinha? Ai, o coleguinha. Que era ex-colega, que era ex-inimigo, melhor dizendo, ficou colega, agora já não sei o que é, mas voltou lá e deu no seu colega de equipe, Ocon, e as duas Alpines que estavam as duas na zona de pontuação, estavam fazendo a melhor etapa até agora do campeonato, ficaram de fora nesse acidente e, para minha surpresa e para de muitos, o Gasly, que de novo por regulamento não cumpriu da maneira que tem que ser, acabou não sendo penalizado. Então, realmente, isso foi uma surpresa para nós. Pois é. E o Gasly, gente, que não foi penalizado, ele poderia sofrer uma suspensão agora do próximo GP, porque assim, existe uma pontuação, assim como os pilotos da vida normal, né, na Fórmula 1 também tem pontuação nessa carteira. O Gasly hoje está com 10 pontos em 2023. E se ele tivesse levado uma punição, ele poderia ir para 12 pontos e receberia uma suspensão pela quantidade de pontos que ele teria na carteira. Não rolou. Não rolou. Não sei se ele é brotherzinho de alguém lá dentro, se ele não né? é. Mas assim, é muito estranho você, para um você dar. E aí o Sainz falou isso logo depois da corrida, que ele se sentiu muito frustrado, porque a punição do Sainz veio na sequência imediatamente. E para o Gasly já não aconteceu nada, mas não só para o Gasly. Não, só porque a gente teve uma situação ainda mais clara, né, de um erro de um piloto que prejudicou outro piloto e também não foi penalizado, que é a situação do Logan Sargent. Naquele mesmo momento. Naquele mesmo momento. Mesma prova, graças a mais a bandeirinha vermelha. Com o mesmo regulamento. Será que vai ter porta-bandeiras nas corridas de Fórmula 1 agora, igual tem no Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo? Né? Podia, né? Mestre-sala e tudo mais, mas aí Logan Sargent levanta Nick De Vries no peito. Aquele tanta fumaça nessa confusão. E o Logan Sargent que pegou e bateu no De Vries ali por trás, lá nesse mesmo momento que Sainz bateu no Alonso, que os dois pilotos da Alpine se tiraram ali. E também a direção de prova não fez absolutamente nada. E ali caberia também uma penalização para o Logan Sargent, assim como caberia uma penalização para o Gasly. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, como é que um piloto que cometeu uma infração, mas fica fora da corrida, é penalizado? Como é que ele paga essa penalização? Ele não pode pagar nessa corrida, porque ele ficou de fora, mas eles podem carregar uma penalização para a etapa seguinte. Então, o que seria o comum nessa situação? Gasly, você tirou o Ocon, sem querer ou não, eles não entram no mérito da intenção dos incidentes, mas você acabou tirando um carro porque você descumpriu uma regra, você ficou de fora, então na próxima corrida, por exemplo, você paga 5 posições na posição de grid que você conquistar. Essa é uma maneira que um piloto pode carregar uma penalização de uma corrida para outra. Agora aqui, rapidamente, entre nós aqui, Max, todos esses pilotos, tudo isso que aconteceu já na volta 50, depois da volta 54, né, que foi quando rolou essa bandeira, a segunda bandeira vermelha que foi com o Magnussen, vários pilotos também reclamaram de ter acontecido essa bandeira vermelha neste momento com os pneus frios, com freio frio, com aquela situação que estava. É óbvio que a gente relembra sempre 2021 e tal, mas assim, estava certo fazer nesse momento, mesmo sabendo das condições do carro dos pilotos? Kalinka, como eu falei agora há pouco, a Fórmula 1 e as categorias em geral, numa situação quando você tem uma bandeira vermelha muito próxima do final da corrida, é muito comum e não é errado e não é desportivamente também injusto você encerrar a corrida. Por quê? Quando você cria uma situação, principalmente numa categoria como a Fórmula 1, que depende muito da temperatura dos pneus, e você faz uma relargada numa situação que nenhum dos pilotos enfrentaram quase que ao longo da carreira, de largar com o pneu muito mais frio e tudo mais, você expõe
é esse tipo de situação, porque ali você tem os melhores pilotos da categoria. Como é que tanta gente bate na largada se são os melhores pilotos do mundo? Ali? Mas não poderia escolher uma relargada em movimento? Podia escolher a relargada em movimento, mas eu acho, como eu falei, quando você está muito próximo do final da corrida, encerra. O resultado não ia mudar, quem estava melhor ganhou a corrida, não tinha mais nenhuma situação de estratégia, parada de boxe com 2 voltas para o final. Então realmente eu acho que a coisa mais certa nesse momento era encerrar a corrida, porque quando você não faz isso, obviamente você traz mais emoção, mas pode trazer também muito prejuízo e às vezes até uma injustiça. Por exemplo, o Ocon não fez nada de errado, ficou fora da corrida por um erro causado por uma situação que, na minha visão, poderia ter sido evitada. Estava ali na 5ª posição, né? O Williams acabou sem nenhum piloto, porque o Albon foi logo no início.